Uma mulher trai o namorado no início do relacionamento e esconde isso por anos. Após o noivado, confessa e o namorado, magoado, a perdoa, mas algo inesperado ocorre. Agora, ambos estão perdidos sobre como seguir em frente. Eu traí e não tenho certeza de como lidar com a resposta dele. Eu entendo que o que eu fiz foi errado, eu não nego isso ou tento desculpar de forma alguma. Eu me sinto horrível sobre isso e farei tudo o que puder para consertar isso. Então, embora eu entenda que me chamar de nomes é um jogo justo, eu estou realmente procurando por conselhos sobre o que fazer a partir daqui. Bem no começo do nosso relacionamento, 6 semanas para ser exato, eu fui em uma viagem para visitar minha irmã na escola dela. Na segunda noite lá, fomos a uma festa enorme e eu estava dançando e bebendo e um cara em particular continuou dando em cima de mim e conforme a noite foi passando eu comecei a flertar de volta. Eu não dou desculpas, eu estava bebendo, mas não estava bêbada, ele não me estuprou ou tirou vantagem de mim. Eu apenas fiz um julgamento horrível e acabei indo com ele de volta para o quarto dele. Eu soube no momento em que começou que estava errado e acabei chorando enquanto estava deitada ali. Levantei e fui embora assim que ele terminou. Até hoje nem sei o sobrenome dele. Minha irmã ficou tão fora de si que foi para casa com uma amiga e nunca soube que eu não tinha passado a noite na casa dela. Eu cheguei lá antes dela chegar. Voltei para casa e estava cheia de culpa e, embora soubesse que isso me custaria meu novo namorado na época, eu ia contar a ele e implorar para que me perdoasse. Quando vi no dia seguinte, ele já estava muito deprimido, não recebeu a oferta de emprego que pensava que receberia e estava muito deprimido. Decidi que não queria aumentar sua depressão, então passei o dia inteiro tentando animá-lo e ser um conforto para ele. Então, na próxima vez que o vejo, ele está tão feliz comigo porque ele disse que eu fui capaz de fazê-lo esquecer o quão ruim sua vida era naquele momento que mais uma vez eu não contei a ele. Sim, eu sei que foi errado nas 2 vezes, mas eu era jovem, matura e assustada. Depois dessas 2 vezes, estávamos nos dando tão bem que eu simplesmente coloquei na minha cabeça que ninguém além de mim e o outro cara sabia do que tinha acontecido. Então por que estragar uma coisa ótima quando eu sabia que nunca mais faria isso e nunca mais veria ou ouviria falar desse outro cara? Avançando para 2 meses atrás. Estamos juntos há anos e, na verdade, estamos juntos há mais tempo do que qualquer um dos nossos amigos está com seus parceiros. Nós nos amamos e moramos juntos. Ele me pede em casamento. Fiquei muito feliz e, claro, disse sim. Contamos para nossa família e amigos e todos ficaram felizes por nós. Mas 2 dias depois que ele me pediu, fiquei tomada pela culpa. Liguei para o trabalho porque não conseguia funcionar e passei a manhã inteira sentada no sofá chorando. Eu era uma mentirosa e uma trapaceira e tinha enganado meu namorado para me pedir em casamento quando, na verdade, se ele soubesse disso desde o começo, provavelmente teria terminado comigo. Decidi que não poderia viver o resto da minha vida daquele jeito e determinei que quando ele chegasse em casa eu teria que contar a ele, não importa qual fosse seu humor. A outra parte importante disso é que eu sou sua primeira e única parceira íntima. Ele sabia que eu tinha estado com outro cara antes de ficarmos juntos, mas isso nunca o incomodou, ou assim eu pensava. Ele chega em casa e imediatamente vê que estou uma bagunça e pergunta o que há de errado. Eu digo a ele e ele fica compreensivelmente muito chateado, muito emocionado. Eu digo a ele que farei qualquer coisa para provar a ele que nunca fiz nada parecido desde então e nunca farei nada parecido no futuro. Eu me ofereço para deixá-lo acessar meu tablet, telefone, Facebook, qualquer coisa e ele diz que não será necessário porque ele não quer que vivamos assim. Ele disse que queria um tempo para si mesmo para pensar e que dormiria no sofá. Eu disse a ele que daria a ele todo o tempo que ele quisesse ou precisasse, mas que eu seria a única a dormir no sofá, não ele. Na manhã seguinte, ele está quieto, mas não demonstra nenhuma amargura em relação a mim. Eu só perguntei se ele estava bem, pois não queria bisbilhotar seus pensamentos. Ele me disse que, claro, estava magoado e chateado. Ele disse que a coisa mais difícil para ele era o período de tempo, porque ele não sabe se ficar chateado é justificável ou bobo por tanto tempo. Eu disse a ele que ele certamente tinha justificativa para ficar chateado e nós dois fomos trabalhar. Uma semana se passa e ele parece melhorar um pouco a cada dia, a ponto de nós dois termos saído para um jantar de comemoração do nosso noivado com um de seus amigos. Tudo estava bem até quarta-feira, quando ele me disse que voltaria muito tarde do trabalho. Isso não me incomoda nem um pouco porque isso pode ser uma ocorrência normal. Quando eles começam um projeto, eles não conseguem parar até que ele esteja concluído e houve momentos em que levou 16 horas para fazer. Então passei a noite recuperando o atraso em alguns trabalhos que estava fazendo. Assisti a um filme que sabia que ele não iria querer assistir e fui dormir. Acordei na manhã seguinte e ele ainda não estava lá. Mandei uma mensagem e perguntei onde ele estava. Ele apenas respondeu: estou indo para casa. Nós nos cruzamos na rua porque eu tinha que ir trabalhar. Eu ligo para ele e ele só diz que demorou mais do que o esperado e que estava indo para casa dormir um pouco. Ok, isso não é normal, mas ele me avisou e não estava agindo de forma estranha ou suspeita. Então eu apenas continuei com o meu dia. Chego em casa e ele está sentado na sala me esperando. Resumindo a história, ele me disse que passou a noite passada com Tracy, uma mulher casada do trabalho dele. Eu simplesmente
simplesmente desabei na cadeira. Ele então continua me dizendo que isso foi uma coisa única e que ela está em um casamento aberto e que ele não tem sentimentos por ela e ela não tem nenhum por ele. Mas ele disse que se sentiu completamente paralisado de raiva e inveja por eu não ter dormido apenas com esse outro cara, mas também pelo meu relacionamento anterior. Ele disse que sabia que estava errado, mas que sentia que tinha que ficar com outra pessoa apenas uma vez para não se sentir tão inseguro sobre eu estar com outros caras e ele só tinha ficado comigo. Comecei a chorar, é claro, depois fiquei brava e comecei a gritar com ele. Então ele me parou e disse: "Por que está gritando comigo? Você traiu primeiro e quando eu descobri, eu nunca gritei com você", que é verdade, ele não gritou. Ele diz que se arrepende da ação, realmente se arrepende de ter se rebaixado no processo, mas que, embora esteja arrependido por ter me machucado, ele diz que, embora tenha sido errado e ele saiba que foi errado, ele disse que sente muito, mas sentiu que era algo que tinha que fazer. Agora ele quer que sigamos em frente como se nada tivesse acontecido. Não tenho ideia do que fazer daqui para frente. Eu seria a maior hipócrita do mundo se o deixasse, mas estou tão magoada que não sei como seguiremos em frente daqui para frente. Atualização. Esta foi uma semana muito difícil. Na verdade, isso praticamente arruinou o que normalmente é minha época favorita do ano. Várias pessoas me mandaram mensagens privadas pedindo para atualizar, mas eu estava meio confuso e, honestamente, não sabia o que digitar. Vou começar com isso. Ainda estamos juntos. Concordamos em adiar a divulgação de quando será nosso casamento, mas por enquanto ainda estamos juntos e ainda noivos. Ele concordou em ir comigo para a terapia de casal. Não podemos ir até o final do mês que vem, mas já estamos combinados e o seguro dele cobrirá a parte dele da conta. Ainda estou verificando a minha, mas podemos pagar do nosso bolso, se necessário. Tivemos várias conversas longas que envolveram muito choro, principalmente eu, e um colapso mental completo dele. Então, durante uma de nossas conversas, finalmente criei coragem de perguntar se ele estava dizendo isso só para me fazer sentir mal. Infelizmente, ele continuou a alegar que isso aconteceu e o quão mal ele se sente sobre isso. Eu também vou em frente e admito isso agora. Eu bisbilhotei, fui ao local de trabalho dele e comecei a procurá-la. Eu já estive lá muitas vezes antes, então a segurança nem pensou duas vezes. Eu a encontrei e realmente queria não ter encontrado. Ela é tudo o que eu não sou. Ela é alta, tem cabelos loiros grandes e é extremamente bonita. Como se minha autoestima já não estivesse no banheiro. Isso praticamente me deu uma ânsia. Nunca falei com ela e nunca contei a ele que a vi, mas a ideia de ela e ele trabalhando juntos todos os dias estava me fazendo perder a cabeça. Sei o quanto ele gosta de intimidade e só posso imaginar que se ela estiver realmente disponível para ele, ele voltará para mais. Mas isso me leva a outra parte da minha atualização. Eu sinceramente acredito que ele está muito magoado emocionalmente pelo que fez. Ele ama a intimidade, mas também é muito tenso sobre isso, se isso faz algum sentido. Ele me disse em mais de uma ocasião como ele se sente como se tivesse traído não só a mim, mas a si mesmo ao fazer isso. Ele disse que o tempo todo foi muito estranho para ele inicialmente, mas muito perturbador para ele no final, porque ele disse que apenas passar pelo ato sem nenhum vínculo emocional com o ato foi perturbador para ele e que ele realmente não gostou. Aliás, estou dizendo que isso é besteira. Eu a vi, ele não sabe disso. Posso dizer que ele iria gostar. Eu descarreguei nele algumas vezes, provavelmente injustamente algumas vezes, mas fiquei tão brava uma noite que avancei nele. Imediatamente implorei que ele me perdoasse porque soube imediatamente que era errado. Ele ainda nunca gritou comigo ou sequer levantou a voz, mas seu colapso total revelou que ele realmente se sente traído. Infelizmente, ele se lembra do fim de semana em que minha traição ocorreu em grandes detalhes porque ele me pediu para ir a uma função familiar com ele e eu já tinha planejado ir para a casa das minhas irmãs, então não pude. Ele juntou 2 e 2 e determinou que eu estava fazendo intimidade quando ele estava infeliz e me pediu para ficar com ele. Basicamente, nós dois nos machucamos muito, mas ainda queremos ficar juntos, então vamos tentar fazer isso dar certo. Também perguntei a ele novamente por que ele fez o que fez. Na verdade, eu perguntei isso a ele várias vezes, e ele afirma em dizer que fez isso para aliviar sua própria dor. Ele disse que não foi feito apenas para me irritar ou para se vingar, mas disse que não vai negar que talvez em algum momento ele tenha considerado isso. A atualização definitiva sobre isso é esta. Ele me disse que vai deixar o emprego. Ele disse que não se sente bem entrando no trabalho e vendo ela e os dois agindo como se nada tivesse acontecido. Eu não pedi para ele fazer isso e, mais uma vez, ele nem sabe que eu a vi. Sinceramente, estou aliviada com essa parte. Eu acho que ele fez isso para me irritar? Honestamente, sim, acho que é uma parte disso aí, mas conversando com ele nós conversamos por horas sobre o assunto. Eu realmente tenho a sensação de que ele pensou que isso faria se sentir melhor, mas não aconteceu. Agora ele sente que tem que lidar com a dor de ser um traidor, além de tentar lidar com a ideia de ser traído. Eu sou muito mais emotiva do que ele, mas posso dizer por conhecê-lo por tanto tempo que ele é uma bagunça emocionalmente. Ele está apenas tentando lidar de forma diferente de mim. Eu queria ter uma atualização mais definitiva para vocês ou algo mais suculento, mas é aqui que estamos. Nós dois sofremos, nós dois queremos continuar tentando e nós dois estamos tentando o nosso melhor para nos curar enquanto tentamos curar um ao outro. Ah, eu sei que provavelmente foi uma coisa snob de se fazer, mas eu exigi que ele fizesse o teste de DST e ele fez, o resultado limpo. Eu sei que foi humilhante para ele, mas eu só senti que precisava disso para minha paz de espírito. Também fizemos intimidade pela primeira vez desde tudo
tudo isso ontem à noite. Muito intenso, não as emoções amorosas usuais de nenhum de nós no começo, mas ele parou e eventualmente voltamos a um estado mais romântico logo depois, um dia de cada vez, eu acho. Atualização 2. Honestamente, as coisas melhoraram muito desde minha última atualização. Tivemos várias conversas longas e honestas um com o outro e estamos ambos muito comprometidos em ficar juntos e posso dizer honestamente que nos amamos. Eu realmente acredito que ele me ama e sei de fato que ainda o amo. Depois da minha última atualização, tive que me olhar profundamente porque muitas pessoas estavam me repreendendo com razão por avançar nele. Tenho que concordar com vários dos comentaristas que, se os papéis tivessem sido invertidos, eu provavelmente teria pensado que era tóxico. Bem, não foi diferente para mim. Eu era tóxica e é muito difícil aceitar isso. Escrevi uma carta de 4 páginas dizendo o quanto eu estava arrependida. Ofereci-me para ir à polícia e me entregar, mas ele disse que era estúpido. Ele disse que nem pensou nisso porque, nas palavras dele, eu mal toquei nele. Isso não torna isso certo. Eu estava errada e não dou desculpas. É tão errado uma mulher fazer isso em um homem quanto é um homem fazer isso em uma mulher. Então eu pedi desculpas a ele e agora peço desculpas a todos vocês que leram e ficaram ofendidos. Vocês estavam certos em ficarem ofendidos e eu sinto muito pelas minhas ações. Eu deixei minhas emoções me levarem a um lugar que eu nunca deveria ter permitido. Parece que meu seguro pode não cobrir nossa terapia, mas vou pagar minha parte do meu bolso. Ele vai continuar no emprego, mas vai ser transferido para outro escritório do outro lado da cidade. Esse foi um bom acordo porque ele ainda pode manter seus benefícios e antiguidade no emprego. Mas ele não vai mais trabalhar no mesmo prédio que ela. O único soluço que ocorreu foi quando estávamos falando sobre minha indiscrição de anos atrás. Ele quis saber quem era e quando finalmente o convenci de que não tinha ideia de quem ele era ou como contatá-lo, ele ficou chateado por eu ter ficado com alguém que eu não conhecia. Mas isso passou rápido e ele disse que era idiota ficar chateado com isso. Ele está melhor em relação a tudo isso. Eu também estou me esforçando muito. Não sei o que é pior. Na cabeça dele, ter que inventar a aparência do outro cara ou, no meu caso, saber de fato como ela é. No entanto, e falamos sobre isso nas últimas 2 noites. Então, pra ser sincero, não sei se isso é bom ou ruim. De qualquer forma, lamento não ter nada realmente interessante para lhe contar, mas, no final das contas, acho que ficaremos bem um com o outro e ambos estamos nos esforçando muito para fazer isso dar certo. Para seu conhecimento, duvido que essa seja a opinião da maioria. Acho que você está certo em continuar trabalhando no seu relacionamento. Obviamente, você não está pronta para o casamento, mas parece que vocês dois se sentem um lixo e aprenderam com seus erros. Contanto que o relacionamento vale a pena ser salvo, acho que você deve continuar trabalhando nele. Apesar de ser pessimista, eu tinha alguma esperança em vocês dois desde o começo. Espero que dê certo. Certifiquem-se de se livrar de qualquer ressentimento ou problema persistente durante a terapia antes de se casar.